Irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus diz amém. Parabenizar as irmãs, ao grupo da Alfade pela linda festa, o lindo congresso. São 49 anos, né? De Deus trabalhando, Deus operando, Deus sustentando, Deus presente, Deus livrando, Deus exaltando, Deus cuidando, Deus fazendo tantas coisas e continuará fazendo sobre nós. Por isso, parabenizar as irmãs, a diretoria, através da pastora Raquel, a toda a diretoria das irmãs, também agradecendo a Deus, pastor Jairo, muito grato pela confiança, sempre um prazer, né? Eu guardo muita estima e admiração pelo pastor, pela sua casa, pela sua família, e eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite com os irmãos. Eu quero ler um texto com a igreja, que se encontra em Isaías, no seu capítulo 6. O versículo é o primeiro. Isaías capítulo 6, verso 1. Agradecido a Deus também, pela minha esposa que está comigo nesta noite, que sempre que é possível ela está comigo, fazendo a obra do Senhor, e revendo muitos irmãos e muitos amigos que eu tenho nesse campo. Esse campo para mim e para minha esposa é um campo muito abençoado, que sempre nos recebe também. E eu não vou citar o nome de alguém aqui, senão eu vou esquecer. Eu vou citar uns 30 nomes, esqueço um, aí você vai ficar triste comigo. Mas eu agradeço a cada amigo, cada irmão, cada companheiro deste campo que sempre nos recebe tão bem. Isaías capítulo 6, verso 1. Quem encontrou, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito que enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Amém? Se você puder, feche teus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo mais uma vez. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor? E eu vou pedir ao irmão do teclado para me ajudar, por gentileza. Graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, Isaías está categorizado no livro dos profetas maiores. Isaías que vai se levantar para profetizar a nação de Judá. Isaías a qual ele traz a responsabilidade. E agora ele vai se levantando num tempo e no momento em que ele vai profetizando a nação de Judá sobre o reinado do rei Ezequias. E nós começamos a ler e entender algumas coisas. Para quem não sabe, Isaías é conhecido, é considerado como a Bíblia dentro da Bíblia. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia toda, no contexto de todos os livros, tem 66 livros, divididos em duas partes. E assim também é o livro de Isaías. Isaías é dividido em duas partes. A primeira parte lembra exatamente o cativeiro, lembra o juízo de Deus, lembra um Deus que está trabalhando, lembra um Deus que está operando sobre seu povo, lembra um Deus que permitiu a prova chegar, a crise vir sobre Israel. Mas a segunda parte do livro de Isaías vai revelar o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir, e ele se manifestou sobre nós. Tanto que se você ler do capítulo 40 à frente, totalizando 27 capítulos, ele vai fazer menção muitas vezes, e ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele vai revelar o Messias, ele vai falar do Cristo, daquele que havia de vir, aquele que tomou sobre si uma carga sobre seus ombros, e ele trazia nas suas pisaduras o castigo que nos traz a paz, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele está aqui nesta noite. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele não tinha parecer nem formosura para que beleza víssemos ou desejássemos, mas a Bíblia diz que ele era homem de dores, experimentado no madeiro, mas tudo aquilo que ele carregava era por mim e por você, para nós estarmos de pé aqui nesta noite, exaltando e adorando ao nome do Senhor. Quando Isaías começa profetizando,
e agora ele tem sobre ele o rei Ezequias. Só para você entender, Isaías tem parentesco com o rei Ezequias. Por quê, pastor? Porque Ezequias é irmão de Amós, que era pai de Isaías. Ou seja, na verdade, bem dizendo, eles tinham um parentesco muito próximo. Eles tinham um parentesco. Então Isaías não tinha Ezequias apenas como rei sobre ele, mas também como alguém mais próximo, um familiar, um amigo, alguém querido, alguém muito próximo. Isaías, quando começa profetizando, ele vai anunciar juízo, ele vai anunciar castigo, ele vai anunciar, muitas vezes denunciar o pecado. E se você ler o capítulo 5, irmão, e eu quero que você entenda uma coisa, no capítulo 5 de Isaías, no verso 8, começa os 6 ais de Isaías. Aí ele vai dizer: ai de ti que acorda pela manhã para beber, ai de ti que você faz tal coisa, ai de ti que está fazendo isto ou aquilo, ai de ti que está fazendo outras coisas. Ele vai denunciando a imoralidade, o pecado, ele vai denunciando muitas coisas. Mas o que me chama a atenção, e se você está me ouvindo, o que me chama a atenção é que até o capítulo 5, Isaías fala dos outros, Isaías fala do pecado do outro, Isaías fala de denunciar o outro, Isaías fala de acusar o outro, Isaías fala de apontar o outro, e nada fala sobre ele mesmo. Rei Ezequias, enquanto vivo, Isaías parece que tem um aval, tem a validação do seu ministério, e ele pode falar o que quiser, porque o rei é rei e parente. Então Isaías pode profetizar aquilo que lhe vier à mente, sem medo algum. Por quê? Porque o rei lhe protege. Mas em contrapartida, o texto diz, se puder coloca para mim 2 Crônicas capítulo 26 e o verso 16, vai dizer que Ezequias toma uma decisão, Uzias toma uma decisão. Ezequias era o pai de Uzias, e corrigindo aqui, Uzias toma uma decisão. Olha que interessante: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor. Uzias foi um bom rei? Sim. Foi temente a Deus? Foi. Fez o que Deus mandou? Fez. Fez o conforme a vontade de Deus? Sim. Até um determinado ponto, que Uzias ficou muito conhecido, muito respeitado, e agora sabia que estava agradando a Deus. E aí o problema começou, porque Uzias se achou grande demais. E se achando grande demais, ele pega um incensário, e sabe para onde ele vai? Ele vai para o templo, porque ele quer exatamente alimentar a chama de Deus. Ele pega o incensário para oferecer o holocausto ao Senhor. Mas entenda, ele é rei, ele não é sacerdote, ele é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi, descendente de Judá, não descendente de Arão. Então entenda, ele tinha o lugar dele, o chamado dele, o ministério dele não era para fazer o que ele resolveu fazer. Deus me trouxe aqui com uma palavra clara e simples ao meu e ao teu coração. O problema do homem é quando o homem se acha grande demais, se acha superior demais, e começa a fazer coisas que dá na cabeça, tocar onde não é para tocar, falar o que não é para falar, apontar o que não é para apontar. Toma cuidado, meu irmão. Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender que cada um na obra dele tem o seu lugar, tem o seu chamado, tem seu ministério. Você não toca no que é meu, eu não toco no que é seu, e cada um vai adorando e glorificando o nome do Senhor. Se você puder, diga a alguém, só vou fazer isso uma vez, mas diga a alguém, fala assim: na obra, fala diante dele, cada um faz o que foi chamado. Uzias se achou grande demais, pegou o incensário e foi entrar para oferecer. E olha o que diz o texto seguinte, verso 17 desse mesmo capítulo, e vem dizendo: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor.
80 sacerdotes com Azarias liderando, dizendo: não faça isso, rei, não entre, não ofereça, não é teu chamado, não é teu negócio. Mas mesmo assim Uzias, contrariando a tudo e a todos, ele entrou. 81 homens não impediram o rei de entrar. Mas quando ele entrou onde não era para entrar, Deus se coloca de pé no trono para intervir no negócio. Se alguém não parar, Deus vai parar alguém na caminhada. Se alguém não parar, conforme as pessoas estão dizendo: para, olha, eu acho melhor você ficar quietinho, eu acho melhor você ficar no teu canto, não faça isso ou aquilo. Se alguém não respeitar o que Deus está mandando, Deus vai parar alguém. 81 sacerdotes não puderam segurar um rei, mas um rei foi parado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo porque ele não entendeu que ele tinha um limite, ele tinha um chamado, mas seu chamado tem um limite. Nós temos um chamado, mas meu chamado tem um limite, e eu só vou até aqui, daqui para frente não compete a mim. Saiba teu limite, saiba o que Deus te chamou para fazer, saiba o que Deus te colocou para fazer, saiba o que Deus te confiou para fazer. Então faça o que tem que ser feito, mas faça o que Deus está mandando você fazer. Aleluia. Mas Uzias foi, e o texto vem dizendo, e olha a sequência, e o texto vem dizendo, esse mesmo texto aí, pode colocar o verso seguinte. Pode ir adiante, por gentileza. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Na sua. Onde o rei colocava a coroa? Aonde ele recebeu a coroa, vai receber uma lepra. Porque tem muita gente que está abrindo mão da unção para fazer o que está querendo, e abre mão da unção e fica leproso. Tem muita gente que está abrindo mão da unção que Deus confiou e está pegando lepra. E se você não sabe, a lepra tem alguns sintomas. Uma delas é que a lepra torna a parte do corpo insensível. Você pode tocar onde já está leproso e tomado pela lepra, não sente dor, não sente que é quente, não sente que é frio, porque se torna insensível, meu irmão. Tem gente na igreja que parece que está leproso, não sente mais nada, não sente quando Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está agindo, Deus está movendo. Quando Deus está na casa, Deus está aqui nesta noite e quer a tua adoração. Eu estou pregando para gente que está sadia espiritualmente, para gente que tem saúde espiritual, cheia da graça de Deus. Aqui não tem leproso, aqui ainda tem gente que adora, louve e exalta o nome do Senhor. Outro sintoma da lepra, que além de deixar insensível, o lugar onde a lepra vai se alastrando e vai espalhando, é que a mancha da pele vai mudando, a cor vai mudando. E onde a lepra vai tomando conta, sabe o que acontece? Se você olhar de longe, parece brilhante, parece que aquela pele está melhor do que a outra, parece que aquela pele está melhor ainda do que a outra parte do corpo, mas não está não, porque a lepra, quando toma conta, a pele por fora parece boa, mas dentro já está apodrecendo. É que a gente tem costume de olhar por fora, mas Deus olha por dentro. A gente tem costume de olhar a aparência, que roupa veio, que roupa ele está, que roupa ela veio, mas Deus olha muito mais do que isso. Deus olha no que está no interior do homem. Deus quer ver a tua adoração, Deus quer ver o que está no teu íntimo. Não atentes para o que está diante dos teus olhos, olha para o coração. E aí, irmão, a essência só Ele sabe como está, só Ele sabe como nós estamos. Mas o texto diz que Uzias ficou leproso.
Uzias acometido de lepra, e vai morrer de lepra, foi sentenciado à morte, não foi curado. Mas o texto diz em Isaías capítulo 6, verso 1, e aqui eu prometo que eu encerro, eu vou ser breve. Mas no capítulo 6, verso 1 de Isaías, você leu comigo, e vem dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Aqui é um divisor de águas para Isaías e para este livro também. Porque Isaías, antes da morte de Uzias, é um profeta, é alguém diferente, é alguém que anda com o dedo em riste, dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas depois que Uzias morre, ele para um pouquinho e ele vai ficar observando algumas coisas acontecendo. No ano em que morre o rei Uzias, no ano em que ele não tem um parente próximo, no ano em que ele não tem alguém para protegê-lo, no ano em que ele não tem alguém para cuidar, no ano em que ele não tem alguém para liderar, no ano em que ele não tem alguém para aconselhar, no ano da crise em que ele disse: agora meu ministério acabou, é naquele ano que o céu se abre e ele vê o Senhor. Eu profetizo nesta casa, talvez esse ano para alguém está sendo o pior ano da sua vida. Ano de 2025, você pensou que seria de um jeito e está indo de mal a pior, e as coisas estão se complicando, a crise está aumentando, o problema está na tua casa, algumas coisas aconteceram, teu filho está na biqueira, o teu marido não sai daquele bar, e você diz: não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Mas assim diz o Senhor: no ano da tua maior crise, é o ano em que Deus vai se revelar a você. No ano da tua maior crise, é no ano que Deus vai se fazer presente. Um homem precisou morrer para Isaías entender que não estava sozinho. Um rei precisou morrer para Isaías entender que não estava desamparado. Alguém precisou morrer para alguém entender que Deus estava no controle de todas as coisas. Algumas percas são providenciais na sua vida, algumas crises são permissão de Deus na tua casa, alguns problemas são permissão dele para que chegue até você. Sabe por quê? Porque Deus quer se revelar a você de uma forma que você não viu, mas Ele tem preparado. É nesse ano, irmão. É nesse ano que você está numa luta terrível. É nesse ano que você está numa prova complicada. É nesse ano que você fala: eu perdi o meu filho, eu perdi meu marido, eu perdi meu amigo, eu perdi alguém que tanto estimava, eu perdi muitas coisas nesse ano. E Deus me traz aqui só para dizer: é nesse ano que eu resolvi me revelar a você. Porque a prova nos aproxima dele. Deus não desperdiça sofrimento. Deus quer que você se aproxime cada vez mais da presença dele. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o Senhor estava como? O Senhor estava como, igreja? O Senhor estava como? Assentado. Só se assenta quem tem o controle nas suas mãos. Só se assenta quem tem o projeto pronto na sua vida. Aleluia. Ele não viu o Senhor andando de um lado ao outro, preocupado, inquieto, batendo cabeça. O que eu vou fazer agora? Não, ele estava sentado no alto e sublime trono.
E eu digo nesta noite que o nosso Deus continua sentado porque Ele está no controle. Deus nunca perdeu, meu irmão, Deus nunca perdeu batalha, nunca perdeu uma peleja. Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Deus nunca perdeu o controle da tua casa. Deus nunca perdeu o controle desse ministério. Não é porque alguém fala que está em crise, que já morreu, que já acabou, que já parou, que nada mais vai acontecer. Deus está sentado no alto e sublime trono, e Ele está dizendo: a última palavra é minha, a última palavra é minha, a última palavra é minha. Remana wase warayase. A última palavra não é do teu médico. A última palavra não é do teu advogado. A última palavra não é do teu patrão. A última palavra é dele. Isaías olhou, viu o Senhor assentado. Os serafins, que são seres afogueados, seres de fogo, têm 6 asas, vários olhos, e a Bíblia diz que eles voavam. E olha o verso 2, que tremendo. A Bíblia diz que os serafins, verso 2, por gentileza, vem dizendo, e eu quero ler com você até chegar ao versículo 3, por gentileza, o verso 2. Tem como? Graças a Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Você lembra Apocalipse 1? Quando João viu, e viu assim: João, eis que estava morto, mas eu estou ressuscitado. E a Bíblia diz que ele olhou, e os pés eram como de um latão reluzente. Mas aqui os serafins escondem os pés, escondem o rosto, e eles voam dizendo uns aos outros. E o que eles diziam? Santo, Santo, Santo. Eles cobrem o rosto. Por quê? Porque aqui não é importante mostrar minha face. Aqui o importante é mostrar que eu estou oferecendo e adorando a Ele. Eles escondem o rosto, por quê? Porque aqui não se preocupam. Quando a mídia vai tirar foto, em fazer uma pose bonita, em parecer que está marchando e está chorando, não. Eles escondem o rosto, porque aqui não importa nós, não importa a minha imagem, não importa o meu eu. Aqui o que importa é a glória dele, é a presença dele, é a palavra dele, é o Espírito dele, é o louvor para ele. Aqui é para ele todas as coisas. Ah, minha irmã, mas alguém fala assim: mas pastor, eu não estou gostando da mensagem. Se você não está gostando, come pouco, mas coma alguma coisa. Mas se estiver gostando, coma mais, e saia daqui saciado, porque aqui não é para mim, não é para você. Aqui é tudo para Ele, é conforme Ele quer, é do jeito dele, é da hora dele. A Ele está trabalhando. Eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, e eles vão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia. Enquanto você adora aqui, a glória chega lá na tua casa. Enquanto você adora aqui, a glória preenche a tua empresa. Enquanto você adora aqui, a glória preenche o teu trabalho. Enquanto você adora aqui, a glória preenche os ambientes e todos os lugares que forem preciso, porque a presença dele vai além. A presença dele está aqui, irmão. Ele está presente na casa. Fala para alguém, fala para alguém assim, fala assim: este ano não vai ser o pior ano, não vai ser o ano da crise. Esse ano é o ano que Deus se revela.
Esse ano é o ano que Deus te dá projeto novo. Esse ano é o ano que Deus te traz coisa nova. Esse é o ano que Deus te reveste. Esse é o ano que Deus te levanta. Esse é o ano que Deus te usa. Esse é o ano que Deus abate o inimigo. Esse é o ano que Deus coloca as coisas no lugar. Mas o texto vem dizendo, irmão, eu preciso encerrar, porque eu quero parar no verso 4. E no verso 4 vem dizendo algo tremendo. No verso 4, olha o que diz: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É que quando ele chega no ambiente não tem como não perceber. Quando ele chega no ambiente não tem como ficar do mesmo jeito, irmão. Como eu disse, só se tiver com lepra para ficar insensível. Mas se tiver na presença, sente a glória dele na casa. Mas o verso 5 é tremendo. E o verso 5, Isaías vai dizer assim, ó: então disse eu. Olha o profeta que era bom, que o rei protegia, que era parente do rei, e dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Agora que ele viu a glória, ele fala: ai de mim. Porque quem vê a glória para de apontar o outro e olha para si mesmo. Quem vê a glória para de denunciar outro e denuncia a si mesmo. Quem vê a glória para de achar defeito no outro, porque sabe que também tem. Quem vê a glória para de olhar coisas que não deve olhar e olha para a sua vida e cuida da sua casa. Deus está dizendo para alguém nesta noite: meu filho, olha para você, olha para nós. Se não fosse a graça de Deus, a gente nem estaria aqui. Eu não sou melhor que você. Nós somos pecadores, somos dependentes da graça dele. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu estou pregando para uma geração que é menos ai de ti e mais ai de mim, que para de apontar o outro e olha para si mesmo, cuidando do seu culto, porque culto ainda é individual, culto ainda é pessoal. Você oferece o teu, eu ofereço o meu, e Deus recebe o nosso. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Você está entendendo o que ele está falando aí? É um profeta, é um homem de Deus, mas está entregando e está dizendo: sou de lábios impuros. Eu falo coisas que não é para falar. Eu falo coisas que não é para dizer. Eu falo coisas que está aqui na minha boca, mas não é para falar. Eu estou falando de um profeta e dos maiores profetas da Bíblia. Mas quando ele viu a glória, ele parou de falar do outro e falou de si mesmo. E ele disse: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a tua glória. Os meus olhos viram o Rei. Quando nós tivermos encontro verdadeiro com a glória de Deus, a gente para de falar do jeito de pastores pastorear. A gente para de falar de coisas que líderes têm que fazer. A gente para de falar de coisas que regentes têm que fazer. E a gente fala assim: se eu fosse o pastor, se eu fosse o regente, se eu fosse o músico. Só que tem um detalhe: você não é. Se eu fosse o pastor, a cadeira seria assim, mas você não é. Se eu fosse o músico, eu tocava assim, mas você não é. Porque na obra de Deus cada um tem seu lugar. Temos que viver um tempo mais ai de mim e menos ai de ti. É um tempo de olhar para nós mesmos. Quanta gente, irmão, permita a expressão, eu com minha esposa,
Muitas vezes tratamos de pessoas, cuidamos de algumas pessoas que, irmão, você olha, é uma bênção, mas bênção para falar de todo mundo, mas a casa dele é uma desordem. Aponta o erro de fulano, ciclano, e se não tiver, ele inventa, mas ele não tem falha. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que aqui é a presença dele, que aqui eu não sou melhor que ninguém, eu só estou um pouquinho mais alto que você aqui, separado por um altar, mas aqui nós somos iguais. A medida que bate aí, aqui também, que corta aí, corta aqui também, que vai aí, vai aqui também. Então entenda que nós somos dependentes da graça dele. E Deus me traz aqui nesta noite para dizer para alguém que no ano da maior crise da tua vida, que no ano da maior prova que você está passando, o altar está te chamando para coisas maiores. O altar está te chamando para coisas maiores. E eu vou convidar você a fechar teus olhos onde você está agora. Feche teus olhos, igreja, por gentileza. Porque o altar está convidando pessoas para vir aqui hoje. O altar está convidando pessoas, sim. Oh pastor, mas eu sou da igreja, eu tomo ceia, sou batizado, eu sei. Mas no ano em que algumas coisas se perderam, Deus quer se revelar a você de forma diferente. Você crê? O altar está te chamando para coisa nova. E se você crê, sai do teu lugar e vem à frente, porque o altar te chama para coisa grande nesta noite. Você que reconhece a tua pequenez, você que reconhece a tua dependência de Deus, você que reconhece que precisa dele, ele te chama nesta noite para coisa nova. Você crê? Então vem nesta noite. Eu vou convidar a igreja a ficar de pé por gentileza comigo. E enquanto vocês ficam de pé, Deus tem falado com pessoas aqui que vêm ao altar, porque o altar está chamando você para coisa maior. O altar está chamando você para coisa nova. O altar está chamando você para coisa grande. É você e Deus agora. Eu não vou interferir no teu particular, eu não vou interferir no teu culto. É você e Deus agora. Está vindo pessoas aqui, irmão. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. E, irmão, pode chorar, minha irmã, pode chorar que Deus te ouve, pode chorar que Deus te atende, pode chorar que Deus te vê. Pode se lançar de joelho, pode ficar à vontade. Você está na casa do Pai. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. Então fala com ele, fala com ele. Vem que o altar te chama hoje. O altar te chama hoje para coisa nova. Vem. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Onde estiver, se você crê, igreja, levante as suas mãos e declare santo. Vamos declarar santo, porque ele é santo. Declare para ele. Declare para ele. Deus está trabalhando a vida das irmãs que estão aqui na frente, dos irmãos que estão aqui. Eu vou pedir em nome de Jesus. Eu vou pedir aos dirigentes de congregação, alguns irmãos, para me ajudar a orar aqui. Pode me ajudar? Alguns dirigentes, vem para cá. Me ajude a orar aqui em nome de Jesus. Alguns irmãos dirigentes, obreiros, me ajude a orar aqui em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Remanauassai, Riminiassau, Aramanauassai, Amanaiassai. Em nome do Senhor, em nome do Senhor,
Oh, remanau a céu, araia, sai. Em nome de Jesus. Oh, remanau a céu. Obreiros, me ajude, por gentileza. Obreiros, me ajude. Em nome de Jesus. Vai trabalhando, meu Pai. Vai trabalhando nesta vida, nesta casa. Vai trabalhando nesta família. Vai trabalhando, meu Pai, no particular, no íntimo da tua filha, no íntimo da alma. Em nome do Senhor, meu Pai, vai operando agora. Vai colocando as tuas mãos agora, meu Pai. O Senhor entende esta lágrima. O Senhor entende, Pai, o que ele está passando. O Senhor entende o que ela pede. Por isso, em nome do Senhor agora, vai trabalhando, vai operando, vai, oh, remaia, sai, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, remaia, céu, araia, sai, em nome do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor, seja tocado agora, seja cheio. Nós estamos aqui reunidos diante da presença dEle. E se você pode, minha irmã, meu irmão, uma irmã abrace uma irmã agora. Um irmão abrace uma irmã agora. Enquanto Deus trabalha, Deus opera, Deus levanta. Abrace alguém que está aqui na frente. Abrace agora e seja cheio. Seja tocado em nome do Senhor. Abrace alguém. Deus está levantando uma geração. Em qualquer outro lugar, em nome do Senhor. É a glória dele, a presença dele. É a graça dele sobre a tua vida. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo. É que a sarça pegou então fogo. Então declare. E a voz que saiu dela me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Eu creio nessa e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Eu creio. E o meu coração queimou até que descobriu